Tem novidade importante ainda no São Paulo, com a venda agora quase oficial de Lucas Ferreira. Para completar, Alan Franco renovou seu contrato com o São Paulo e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo com cifras importantes que foram definidas antes da renovação. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o São Paulo ainda vai contratar zagueiro ao fim do período de inscrições na Libertadores. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pediu para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo Tricolor buscou, nas últimas horas, a contratação de um zagueiro. Conversou com o Juan Tressout, negociou também com o Rafael Tolói, entre outras possibilidades, mas não chegou a acordos financeiros e o prazo de inscrições para que o Tricolor registre um novo zagueiro para a disputa das oitavas de final da Libertadores da América já se encerrou nessa sexta-feira. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e ouvi dele o seguinte, abre aspas, vamos com o elenco que a gente tem e estamos bastante confiantes, fecha aspas. A busca apressada do São Paulo por um zagueiro se tornou ainda mais importante depois de uma contusão do Arboleda que vai parar por pelo menos um mês. Já existia a intenção do Hernan Crespo, assim que chegou, da contratação de um lateral direito, de um zagueiro e de mais um atacante. Com a contusão do Arboleda, essa necessidade se tornou ainda mais evidente, mas o São Paulo não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos e sem conseguir fechar um contrato com um zagueiro que chegue para a disputa das oitavas, o Tricolor abortou temporariamente essa ideia. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor ainda não bateu o martelo em relação à venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar. Tudo porque o Olympiacos da Grécia apareceu nas últimas horas disposto a cobrir a oferta dos 10 milhões de euros sugeridos pelo time ucraniano. O São Paulo vai tentar se fazer valer de um leilão para aumentar essas cifras. Quanto mais dinheiro, melhor o negócio. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Preciso falar agora sobre Alan Franco, que enfim renovou o seu contrato com o Tricolor. O acordo foi assinado nesse domingo, pouco antes da viagem do São Paulo rumo à Colômbia, palco da partida de terça-feira contra o Atlético Nacional, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Acordo entre Alan Franco e São Paulo prevê a permanência do argentino por mais 3 temporadas, ou seja, até dezembro de 2028. Formação exclusiva vem agora. São Paulo acertou com Alan Franco e com seu empresário pagamento de $1,5 milhão de dólares, que equivalem a 8 milhões e 100 mil reais. Essa grana será destinada a um prêmio como luvas e também para a quitação de dívidas atrasadas com o empresário do Alan Franco, dívidas essas que foram contraídas quando da mudança do Alan Franco dos Estados Unidos para o Brasil já há bastante tempo. O Tricolor vai fazer o pagamento desses 8 milhões e 100 mil em 2 parcelas e a partir desse acordo ficou tudo encaminhado e o Alan Franco foi autorizado por seu empresário para assinar contrato. Excelente notícia, até porque o Alan Franco tinha contrato com o Tricolor somente até 31 de dezembro e já poderia assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo sem custos na virada do ano. Temporada atual do Alan Franco de 31 jogos e 1 assistência, para mim, o principal defensor da zaga são paulina. Hora de falar sobre o São Paulo, que ainda não oficializou, mas acertou nesse domingo a transferência de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. O Tricolor pretendia fazer um leilão com
com a proposta do Olympiacos e a oferta do clube ucraniano. No final das contas, o Olympiacos não alcançou os 10 milhões de euros que o São Paulo já tinha do Shakhtar e o martelo foi batido. Cifras finais: 10 milhões de euros, com o tricolor ficando com 8 milhões de euros. Há também a possibilidade de o São Paulo embolsar mais 2 milhões de euros em bônus, caso o Shakhtar se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões. O São Paulo ainda tem direito a 10% da mais-valia, imaginando que ele seja vendido num futuro não tão distante com lucro, e o São Paulo fica com um pedaço dessa negociação. São Paulo era dono de 80% dos direitos econômicos, outros 20% pertenciam, no caso, ao Boa Vista. Os exames médicos do Lucas Ferreira serão feitos nessa segunda-feira. Mais um atleta extremamente jovem que foi pouco utilizado na base, que é vendido por um valor bastante baixo. Nessa temporada, algumas semanas atrás, o tricolor já havia se desfeito de Matheus Alves, meio atacante negociado com o CSKA por 6 milhões de euros. Só para completar a informação exclusiva, o tricolor havia dado a permissão para a venda desse atleta a Juliano Bertolucci, um dos maiores representantes de futebol no mundo, e foi ele quem conseguiu o acordo com o Shakhtar. O Rodriguinho melhorou mesmo, especialmente depois da troca no comando técnico. O Crespo tem dado muito moral para ele. Todo o espaço que o Lucas Ferreira não tinha até ser vendido, o Rodriguinho tinha. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, embolsa algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com o Juventude praticamente sacramentadas, e o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. Nicola, Pedro Morisco no São Paulo, GBH, esquece essa história. O São Paulo não tem dinheiro para comprar o Morisco, e esse cara é alguém que vai custar pelo menos 3, 4, 5 milhões de euros, tá? O São Paulo abriu negociação com o Rafael Tolói e lateral direito algum nome definido. Paulo, eu nem contei no vídeo da tarde, mas posso acrescentar, até graças à sua pergunta eu lembrei dessa história. Hoje eu conversei longamente com uma pessoa do São Paulo, tá? O negócio com o Juan Tressoldi, houve uma nova investida do São Paulo no Juan Tressoldi, e eu juro por Deus que eu não consigo entender quem no São Paulo gosta tanto desse zagueiro, que custa 27 milhões de reais e, na minha avaliação, nessa primeira temporada de São Paulo não mostrou absolutamente nada. Mas o negócio com o Tressoldi não avançou, acho que para a sorte do São Paulo. E, nesse contexto, é possível dizer que houve uma tentativa, está existindo uma conversa entre São Paulo e Rafael Tolói. Eu não consigo cravar que o Tolói será contratado, tá? Não consigo. Mas eu posso assegurar para vocês que o São Paulo retomou com força essa negociação, e essa mudança na postura do São Paulo tem tudo a ver com o fato de o Arboleda ter se machucado, lesão muscular. Fala, rapaziada boa, notícia aqui pra gente trazer sobre o São Paulo. Já chega deixando um like, inscreva-se no canal, ativa aqui o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor, combinado? Então, rapaziada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando aquele like e não esquece, em hipótese alguma, de deixar a sua opinião nesse comentário aí, que é reservado para você, literalmente. Deixa a sua opinião, combinado? Rapaziada, um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!